Olá pessoal, vamos lá, prontos para mais uma aula de física. Hoje a gente vai fazer uma revisão bacana, tá? Para A5. Então a gente selecionou alguns exercícios muito próximos do que a gente quer cobrar de vocês, né? Então a gente vai lembrar alguns conceitos, lembrar como se faz os exercícios e mostrar para vocês algumas técnicas para a gente chegar mais rapidamente à resposta, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem lembrar aí. Vamos lá. Bom, então vamos lá começar a nossa revisão. O primeiro exercício diz o seguinte, gente. A figura mostra a Lua vista à noite, próximo ao Congresso Nacional, durante um eclipse ocorrido esse ano. Assinale das opções abaixo a que melhor descreve o fenômeno observado. Então a letra A diz assim: trata-se de um eclipse lunar parcial e ocorre quando a Lua entra no cone de sombra da Terra. Letra B. Trata-se de um eclipse lunar parcial e ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua, impedindo a visão do nosso satélite da Terra parcialmente. Letra C. Trata-se de um eclipse solar parcial e ocorre quando a luz está localizada entre o Sol e a Terra, projetando no nosso planeta uma sombra, e trata-se de um eclipse solar parcial, onde a visão do Sol é bloqueada pela passagem da Lua. E aí, qual seria a nossa opção em relação à figura que a gente está observando ali, né? Então vamos lembrar, como é uma aula de revisão, vamos fazer uma revisãozinha rápida a respeito dos eclipses, né? O eclipse, na verdade, gente, no caso desses astros que a gente está envolvendo aí, ele envolve o Sol, a Terra e a Lua, né? E eles ficam alinhados. No alinhamento desses caras acontecem os eclipses solares e os eclipses lunares. O nome eclipse solar ou eclipse lunar refere-se ao corpo que vai ficar encoberto. Então, por exemplo, eclipse solar é o Sol que fica encoberto para o observador. Eclipse lunar é a Lua que fica encoberta para o observador, tá bom? Então vamos tentar entender o que seria o eclipse solar aqui, né? Você tem o Sol, a Terra, e quem está na Terra vai tentar olhar para o Sol e não vai vê-lo. Por quê? Porque ele vai estar obstruída a passagem da luz pela Lua. A Lua fica entre o Sol e a Terra, né? Então os raios de luz que saem ali do Sol acabam que quando chegam ali e batem na Lua, eles formam uma sombra ali na Terra, tá certo? Até aqueles raios que passam pela Lua ali e produzem também uma outra sombra, só que essa sombra aí seria uma sombra mais fraca, chamada sombra penumbra, uma sombra iluminada, tá certo? Então a gente tem uma área de sombra mesmo, onde raio de luz nenhum do Sol, proveniente de nenhuma parte, consegue atingir, e uma parte chamada penumbra, onde existe uma sombra, mas é uma sombrinha mais fraca. Alguns raios diretos do Sol podem bater naquela área ali, tá certo? Então, quem está na parte de sombra não vê o Sol de jeito nenhum, esse seria o eclipse solar total. E quem está na área de penumbra veria o Sol parcialmente, que seria um eclipse parcial do Sol, tá certo? No caso do eclipse lunar, o princípio é basicamente o mesmo, tá certo? Você tem ali o Sol, a Terra e a Lua, mas aí o observador na Terra não vai conseguir ver a Lua, né? A gente, para ver a Lua, tem que estar à noite, né, no caso. O que acontece é que os raios de Sol passam pela Terra e formam ali atrás um cone de sombra. E quando a Lua, né, no caso ali, vai passar ali atrás desse cone de sombra, você acaba não vendo a Lua, mesmo tendo a oportunidade de ver, por exemplo, durante uma lua cheia, por exemplo, tá certo? Então, ela vai entrando ali e esse eclipse começa a acontecer nessa hora, né? Quando você vê uma parte da Lua, é o eclipse parcial. Quando você não vê a Lua de jeito nenhum, é o eclipse total, tá certo? E a gente não tem esses eclipses, né, o tempo todo, né, todo mês e tudo mais. Por quê? Porque o plano de giro da Terra em relação ao Sol não é o mesmo da Lua em relação à Terra, né? A Lua gira em relação à Terra num plano diferente do plano da Terra com o Sol. Por isso que mesmo que a Lua esteja à frente da Terra, como nesse caso aí, ó, né, a luz do Sol vai passar aí e não vai produzir uma sombra na Terra, tá certo? Aqui também não, né? Agora, nesses dois pontos aqui seria o único caso que a Lua, ao passar, né, naquela posição ali específica, ela ficaria entre o Sol e a Terra no mesmo plano. E aí sim produziria um eclipse solar parcial ou total do Sol, tá certo? Então isso é raro, né? Não é todo mês que acontece. Por isso que demora bastante para acontecer um eclipse total, né, na Terra. E mais, no mesmo lugar, aí são anos para acontecer novamente, tá certo? Então vamos responder a nossa pergunta, né? Ele está falando o seguinte: essa figura aí equivale a um eclipse solar ou um eclipse lunar, né? Parcial ou total, né? Repara que ele fala no enunciado que a Lua está sendo vista à noite. Se é à noite, a gente não veria o Sol, né? Então não pode ser um eclipse solar, tem que ser um eclipse lunar. E repara que você também está vendo a Lua ali, ó, de uma maneira
um pouco encoberto, não totalmente encoberto. Então a gente está vendo um eclipse lunar parcial, tá bom? Então poderia ser aí a letra A ou letra B. Agora, repara que na letra A ele diz que ocorre quando a Lua entra no cone de sombra da Terra. E na letra B, ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua. E o Sol não vai ficar entre a Terra e a Lua, né, gente? Isso não vai acontecer, tá certo? Então, portanto, a resposta do nosso exercício é a letra A. Exercício 2, também bem interessante. A figura abaixo representa um corpo opaco de forma quadrada entre um anteparo e uma fonte de luz pontiforme. O corpo opaco é um cartãozinho, tá? Esse cartãozinho preto, tá certo? Está a 2 metros da fonte de luz e a 8 metros do anteparo. Sabendo que o centro do corpo opaco está alinhado com a fonte de luz e que a sombra projetada no anteparo tem área de 36 cm², assinale a opção abaixo que indica a dimensão da aresta do quadrado opaco. Ou seja, qual é o tamanho do lado desse quadradinho opaco, sendo que a sombra dele tem 36 cm², tá bom? Então vamos fazer. Como é que a gente pode fazer isso, né? Repara que ele falou da sombra, falou da área da sombra ali. Se o corpo é quadrado, gente, a fonte está perfeitamente alinhada com ele, a sombra também vai ser quadrada. Então, se você destacar essa sombra aqui, ó, para ver melhorzinho, você vai ver que ela é uma sombra quadrada de lado L. Então, a área de um quadrado, né, é L ao quadrado. Como ele nos deu a área, que é 36 cm², tem como a gente achar esse L aí, ó, né? Raiz quadrada de 36, então o L seria 6 centímetros, que é o tamanho do lado da sombra, tá bom? E a partir dessa dimensão aí, a gente tentar achar o tamanho do lado do objeto. Como assim? A gente pode pensar em dois triângulos semelhantes, um triângulozinho pequeno e um triângulo grande, como esse que eu desenhei aí para vocês, tá certo? Alinhado aí com o objeto, tá bom? Então, quando a gente coloca ele do lado de cá assim, ó, a gente vê que 6 ali, o 6 que aparece é o tamanho do lado da nossa sombra. O x é o tamanho do lado do quadrado opaco, que é o que você quer saber. A distância da sombra até o corpo opaco era de 8 metros, ele falou isso no enunciado. E a distância do corpo opaco à fonte de luz, 2 metros. Então você tem dois triângulos semelhantes, um triângulo grande e um triângulo pequeno. Então, em relação ao triângulo grande, seria 6 metros de base e 10 metros ali de altura, tá certo? E o pequeno, x metros de base e 2 metros de altura. Então, olha só como é que seria. Vamos lá, teríamos 6 centímetros para a base do grandão, 6 centímetros, tá? Pela altura que é 10 metros. Enquanto que no pequenininho, x centímetros pela altura de 2 metros. Por que eu estou falando centímetros e metros? Porque se você multiplicar os números aí, vai ficar 12 igual a 10x. Tudo bem. Mas essa unidade do x seria qual, né? Repare que as unidades não estão batendo ali. Tem centímetros, tem metros. Só que, olha só, não necessariamente você precisa ficar passando toda hora tudo para centímetros ou tudo para metros. Nesse caso aí específico, ó, repare que os denominadores estão todos em metros. Então, se eu cortar os metros dos denominadores, a única unidade que sobra é o centímetro, que vai ser a unidade do x, tá bom? Então, basta fazer a continha normalmente, ó. 12 dividido por 10, 1,2, e aí a unidade centímetros. Então, essa seria a resposta do ladinho do corpo opaco, da aresta do corpo opaco. Portanto, resposta do exercício nesse caso seria: assinale a opção abaixo que indica a dimensão da aresta do quadrado opaco. Letra C, 1,2 metros. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício 3. Uma garota, ao experimentar um vestido em uma loja, nota que o provador possui 2 espelhos pregados nas paredes no canto do provador, de modo que eles fiquem lado a lado. Sabendo que as paredes onde os espelhos estão fixados são perpendiculares entre si, quantas imagens de si mesma a garota observará? Então é como se você estivesse no seu quarto aí e tem 2 espelhos pregados no cantinho da parede, né? Onde uma parede encontra a outra aí, tá certo? Então, se essas paredes forem perpendiculares, quantas imagens de você mesmo você veria? Então, vamos representar a situação aqui, ó. A menina, né? Os 2 espelhos pregados nos cantos das paredes aí, né? E ele falou que os espelhos são perpendiculares entre si. O que quer dizer isso? Que eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Se o ângulo dos espelhos é 90 graus ali, quantas imagens a gente veria? Então, a gente pode usar a equação que nos dá o número de imagens, né? Em 2 espelhos planos conjugados. Que seria n igual a 360 sobre alfa menos 1. Tudo bem? O alfa aí é o ângulo de separação dos espelhos. Nesse caso, ele falou que os espelhos são separados de 90 graus. Então, vou colocar ali, ó, 90 de baixo. Então, vai ficar 360 por 90 menos 1. E a gente vai achar o n, que é o número de imagens. 360 por 90 dá 4.
tá certo? E aí tem uma coisa, já que a gente está fazendo a revisão, vamos aproveitar aqui, lembrar, né? Esse número 360 sobre alfa, esquece o 1, só o 360 sobre alfa, ele te diz uma informação importante. Quando essa relação for um número par, como foi nesse caso nosso aí, o objeto pode ficar em qualquer lugar à frente dos espelhos que você vai ver o número de imagens que a fórmula vai te dar. Caso esse 360 sobre alfa, só o 360 sobre alfa, for um número ímpar, o objeto precisa ser colocado exatamente sobre o plano bissetor dos espelhos, ou seja, exatamente no meio da distância ali entre os espelhos, que separa os dois espelhos. Então, se por exemplo fosse, sei lá, 60 graus, tem que estar exatamente 30 para um lado e 30 para o outro, bem frontalmente mesmo, para esse número n aí ser exatamente aquele número que você vê de imagens, tá bom? Então, nesse caso aí, 4 menos 1, a gente teria 3 imagens do objeto. Mas como assim 3 imagens se são 2 espelhos, né? Cada espelho vai produzir a sua imagem. Então, por exemplo, se a pessoa está a 1 metro do espelho da esquerda aí, a imagem vai ficar dentro dele, ou seja, virtual, a 1 metro também. Por exemplo, assim, tá bom? E se ela está a 1 metro do outro espelho também, lá dentro do outro espelho, a 1 metro, a gente veria as outras imagens. Agora, por que são 3? Porque repara só, a imagem do primeiro espelho aí, o da esquerda, ela fica na frente do plano do espelho da direita. Então, essa imagem vai produzir também uma imagem naquele espelho. Assim como uma outra imagem fica à frente do plano do espelho e vai produzir uma imagem nele também. E nesse caso específico, né, essas duas imagens que as imagens estão produzindo, né, a imagem da imagem, elas acabam ficando uma em cima da outra, formando uma terceira imagem lá centralzinha, tá certo? E aí tem uma característica interessante dessas imagens, tá? Essas duas primeiras imagens a gente chama de imagens enantiomorfas. O que quer dizer isso? São imagens que guardam a simetria da seguinte maneira: ela não inverte a parte de baixo com a de cima, mas inverte a parte direita com a esquerda. Então a sua mão direita, de verdade, vira a mão esquerda na imagem, tá certo? Então elas podem ser superpostas, você consegue colocar uma sobre a outra. Essas são as imagens enantiomorfas. E aquela terceira imagem lá, que é uma imagem da imagem, ela também guardaria essa simetria, né? Ou seja, ela inverteria a parte direita com a esquerda. Só que invertendo a parte direita e esquerda, ela volta a se parecer com o objeto. Portanto, ela é uma imagem igual ao objeto, ou uma imagem direita, que eles chamam também, tá certo? Mas vamos chamar de igual nesse caso aí. Como é que a gente pode explicar isso de uma maneira melhor? Imagine aqui, ó, um plano, tá? Um plano perpendicular, um plano ortogonal. Tá? E eu vou colocar os dois espelhos nesse plano. Um espelhinho aqui e o outro espelhinho aqui, fazendo 90 graus entre si. Vou colocar uma letrinha aqui para vocês verem como é que ficaria essa letra F, as imagens, as 3 imagens que a gente observaria, já que são 90 graus entre os espelhos aí, né? As imagens seriam da seguinte maneira: a primeira imagem seria assim, ó, em relação ao espelho aí da esquerda, tá certo? Por que assim? Porque se você dobrar essa letra F preta em relação ao plano do espelho, você vai encaixá-las certinho na vermelhinha. Então, elas podem ser dobradas umas sobre as outras. Então, essa imagem vermelhinha é uma imagem enantiomorfa, tá certo? Já em relação ao outro espelho lá, ó, se você dobrar também a letra F preta em relação àquele espelho de cima, você encaixa ele certinho naquela lá de cima. Então, aquela imagem vermelhinha lá também é uma imagem enantiomorfa, são duas. Só que repara que essas imagens ficam à frente do plano dos espelhos, então elas também podem ser dobradas em relação a esse plano e produzir uma imagem. E aí quando você dobra, né, em relação ao plano e produz a imagem, você vai ver que a imagem produzida, aquela letrinha ali, é a imagem que seria gerada pela dobra de qualquer uma das imagens. Ó. Elas encaixam perfeitamente naquela lá ao ser dobradas, tá vendo? Isso na prática aqui no nosso espelho seria da seguinte maneira: se você tem uma letra F desenhada no peito dessa menina aí, repara que não é olhando pela parte de trás, no peito dela está desenhada a letra F, tá? Ela olhando para o espelho veria essa letra F assim e assim naquelas imagens enantiomorfas, né? Porque ela vai encaixar certinha a letra F do peito da camisa dela naquela lá. Se ela chegar próximo e encostar a camisa ali dentro, a letra F encaixa certinho nelas. Mas aquela lá da terceira imagem, ela fica exatamente igual à letra F pintada na camisa dela, tá vendo? É mais ou menos isso. Essas duas vermelhas seriam enantiomorfas e aquela lá seria uma imagem igual. Elas sempre vêm aos pares. Duas enantiomorfas, duas iguais, duas enantiomorfas, duas iguais. Então, se num exercício você tem 5 imagens, as duas primeiras são enantiomorfas, mais duas iguais e a próxima seria enantiomorfa de novo, tá bom? Nesse caso, então, resposta do nosso exercício, quantas imagens ela observaria? 3 imagens.
Tudo bem? Exercício 4. Olha só. Maria quer se maquiar para ir ao baile de formatura. Por ser muito detalhista, ela utiliza um espelho esférico côncavo que gera uma imagem ampliada de seu rosto. A jovem está a 30 centímetros do espelho e vê a imagem do seu rosto 3 vezes maior e direita. A distância focal do espelho utilizado por Maria vale. Então, qual é a distância focal desse espelho que faz com que Maria veja seu rosto 3 vezes maior e direito, né? E aí, como é que ela vai fazer? Ela vai pegar um espelho côncavo e vai fazer isso. Uma coisa interessante é que eu vou tirar daqui, aproveitar que é uma revisão, e vou mostrar para vocês uma equação que vai ser bem útil também, tá bom? A gente costuma usar muito essa equação de Gauss para fazer isso, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Onde F é a distância focal do espelho, o P é a distância do objeto ao espelho e o P' é a distância da imagem até o verso do espelho. Tudo bem. Mas baseado nessa equaçãozinha aí, eu vou chegar numa outra equação que a gente vai usar bastante também em alguns exercícios, né? Principalmente quando o cara te dá informações da imagem, tá bom? Como assim? Olha só, eu tenho 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos tirar o mínimo desses dois. O mínimo de P e P' é o produto dos dois. Então vai ficar P' embaixo, que quando dividido por P dá P' e quando dividido por P' dá P. Então fica P' mais P em cima sobre P' embaixo. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu multiplico cruzado. P' vezes 1, F vezes P' e F vezes P. Ficou assim. E aí, o que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou dividir todos os termos, esses 3 termos aí, por P', tá bom? Quando eu divido todo mundo por P', esse P' fica só P, tá certo? O F'P' fica só F. E o FP fica FP sobre o P'. Tudo bem até aí? Beleza, olha o que eu vou fazer. Vou passar o F para o lado de lá, aquele F que está soltinho. Ficaria P menos F igual a FP sobre P'. Tudo bem? E aí, vou passar o F para cá dividindo, que estava do lado de lá multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Aqui tem uma coisa interessante que a gente vai fazer aqui agora, tá? Porque a gente sabe que o aumento é P' sobre P. Então, eu vou fazer o seguinte, tem a ver com, é menos P' sobre P. Eu vou inverter isso aí. O que está no denominador vai para o numerador, o que está no numerador vai para o denominador. Só fazer isso, não acontece nada, né? Então, eu vou ficar em cima P' sobre P igual a F sobre P menos F. Tudo bem? Só invertir. O que está embaixo ficou em cima, o que está em cima ficou embaixo. Tá bom? E esse do lado esquerdo agora para você é quase o nosso aumento. O aumento linear é menos P' sobre P, tá certo? E aí tá P' sobre P. É como se eu botasse ali um menos A. Se eu botar um menos A aí, eu vou botar menos do lado de lá também. E esse menos do lado de lá, basta que você inverta o P com o F ali. Em vez de ficar P menos F, fica F menos P. E aí ficaria assim, ó, o aumento é igual a F menos P. Essa expressão, aumento linear igual a F menos P, a gente vai usar bastante, principalmente quando o cara te der detalhes da imagem, né? Ah, a imagem maior, a imagem é menor tantas vezes, a imagem é maior tantas vezes, né? Com isso aí você acha mais fácil do que você fazer duas contas ali dentro, tudo bem? Então, nesse caso, se você já soubesse essa expressãozinha aí, tem como agora a gente saber qual é a distância focal do espelho da Maria lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Maria quer se maquiar, né? E tá aí bonitinho. E ela fala assim: a jovem está a 30 centímetros do espelho e vê a imagem do seu rosto 3 vezes maior e direita. Se ele falou que está a 30 centímetros do espelho, e eu vou usar essa informação aí, como a imagem é 3 vezes maior e direita, eu vou colocar aqui, ó, que o nosso aumento vale mais 3, tá? O mais aí é quando a imagem é direita e o menos quando a imagem é invertida. E como é 3 vezes maior, eu coloquei 3 ali. Esse é o aumento linear, tudo bem? Eu quero achar o F e precisaria do P, que é a distância do objeto ao espelho. Ele falou que a jovem está a 30 centímetros do espelho, então eu coloquei 30 lá. Quando você multiplica agora, né, o 3 vezes F menos 30, vai ficar 3F menos 90, fazendo chuveirinho ali, igual a F. Passa o outro F para o lado de cá, 3F menos F, 2F. E o 90 passa para o lado de lá, positivo. Então, F vai ficar igual a 45 centímetros. Essa é a distância focal desse espelho. Repare que ela foi positiva. Isso significa que o espelho era côncavo, como ele falou lá no início do exercício. Tudo bem? Então, nesse caso, a resposta do nosso exercício seria a letra C. F igual a 45 centímetros. Tudo bem? É bem mais simples, bem mais direto quando você já coloca essa formulazinha aí, quando você tem informações da sua imagem. Tudo bom? Vamos lá. Exercício 5. Uma vela de 8 centímetros de altura está colocada diante de um espelho esférico convexo
de raio de curvatura igual a 40 centímetros. A vela está a 30 centímetros do espelho. Assinale a opção correspondente ao tamanho da imagem gerada, né? Então ele quer saber o tamanho da imagem. Então, para a gente não ficar colocando primeiro a equação de Gauss, depois a do aumento linear e depois tentar identificar, a gente pode fazer as coisas de uma maneira mais direta, né? Como é que seria isso? Repara, uma vela de 8 centímetros de altura. O que é esse 8 centímetros de altura? É o tamanho da vela, portanto, é o objeto. Então, O igual a 8 centímetros. Tem um raio de curvatura igual a 40 centímetros. Então, ele está te dando raio de curvatura aí. Como o foco é a metade do raio, né? Então, o foco vai ser 20. 40 por 2, 20. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ele falou que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, tanto o raio quanto o foco estão atrás do seu espelho, são virtuais. Portanto, a gente tem que colocar nós mesmos o sinal, tá bom? Então, vou ter que colocar que o F aí não é 20, é menos 20. Tudo bem? Então, você tem o O e tem o F que é menos 20. E ele falou o seguinte... A vela está a 30 centímetros do espelho. É a distância do objeto ao espelho. Esse é o nosso P, 30 centímetros, tá bom? Então, você tem o F e tem o P. E quer uma relação, quer achar a resposta em relação ao tamanho da imagem. Repara, você tem F, tem P e quer o tamanho da imagem. Para evitar de você ficar primeiro colocando a equação de Gauss, depois a equação do aumento linear, a gente já vai direto naquela que a gente achou, né? A é igual a F sobre F menos P. A gente já demonstrou que ela é válida, né? Então, o que vai ser o nosso aumento aí? É o que eu quero descobrir. Quantas vezes a minha imagem é maior ou menor do que o meu objeto, tá? Repare que o nosso foco foi menos 20, então eu ponho menos 20 em cada um dos Fs. E o P é 30, então eu vou botar o 30 lá no lugar. Nesse caso aí vai ficar menos 20 sobre menos 50. Menos 20 sobre menos 50 vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais 2 quintos. Eu não preciso fazer a conta, né? Dizer que dá 0,4 aí. Pode botar assim, 2 quintos. Não foi essa a pergunta, tá bom? Ele quer saber o tamanho da imagem. O que ele tá, essa equação te diz? Que a sua imagem é 2 quintos do tamanho do objeto, tá bom? Ou como é que a gente pode fazer isso? O aumento linear é I sobre O, tamanho da imagem em relação ao objeto. Então, eu posso igualar esse I sobre O igual a 2 quintos. I sobre O igual a 2 quintos. Como o O, que é o tamanho do objeto, ele disse que era 8 centímetros, eu ponho 8 lá. Então, I sobre 8 é igual a 2 quintos. Então, 8 vezes 2, 16, vai ser 16 dividido por 5, 3,2 centímetros. Tudo bem? Então, a resposta desse exercício seria a letra D de dado, onde o I é igual a 3,2 centímetros. Cuidado, se você não lembrar que era convexo e colocar o valor aí positivo, dá um número completamente diferente desse, tá bom? Questão 6. Em frente a um espelho esférico convexo, repare que é convexo, de raio 60 centímetros, é colocado um objeto real. A imagem desse objeto tem a metade do seu tamanho. Determine a distância do objeto em relação ao vértice do espelho e assinale a opção correspondente, né? Então vamos lá, vamos tentar tirar os dados aí, né? Repare que ele quer a distância do objeto em relação ao vértice do espelho. O que é isso? Isso é o P. O que é o P? É a pergunta do exercício, tá bom? Então já identificamos o que ele quer que a gente calcule, né? Então eu poderia tentar achar esse P se eu tivesse o P' e tivesse o foco. Tudo bem que ele me deu o raio, que é 60 centímetros. Então se o raio é 60 centímetros, né? O foco nesse caso seria 30. Como o espelho é convexo, repara que eu grifei lá em cima, ele fica menos 30, tudo bem? Então, olha só, você tem o foco e quer o P. E agora, ele não me deu o P'. Então, a gente não teria como chegar diretamente a isso. Teria que fazer algumas continhas intermediárias. Mas eu posso usar aquela expressão que a gente já usou algumas vezes, né? O aumento, nesse caso, foi dado para nós. Que o aumento é meio. Por que é meio? Porque ele falou que a imagem do objeto tem a metade do seu tamanho. Se a imagem é metade do seu tamanho, o aumento é 1/2. Tá bom? Por que eu botei o sinalzinho de mais ali? Porque a imagem vai ser direita. Como é que eu sei que a imagem é direita? Porque o espelho é convexo. Todo espelho convexo só dá imagens virtuais menores e direitas. Tá certo? Como é direita, você bota o mais ali. Se botasse menos ali, já estaria errado. Seria uma imagem real, porque ela seria invertida. Então, nesse caso aí, eu vou trocar agora o A por meio, né? E o F por menos 30, ó. Eu troco o A por meio e o F por menos 30 para tentar achar o P, que era o exercício que perguntava para a gente, tá bom? Então, vamos passar trocando, né? Menos 30 menos P é igual a menos 60. Ó. Ou
1 meio é igual a 30 mais P. Eu só multipliquei por menos 1 ali, né? Troquei todos os sinais, tá bom? Então, 30 mais P é igual a 60. P é 60 menos 30, P é igual a 30 centímetros. Essa seria a distância do objeto até o vértice do espelho. Portanto, a nossa letra correspondente à resposta do exercício aí seria a letra A. Tudo bem? Então foi isso, a nossa revisãozinha para 5, tá bom? Repare que a gente fez exercício de espelhos, fizemos exercícios aí de eclipse, fizemos exercício de sombra, então foram vários exercícios diferentes que vale a pena você chegar em casa e refazer, né? Chegar de novo, pegar, tentar achar a resposta, mesmo porque só voltar o vídeo e você consegue ver tudo de novo como é que foi a resolução, tudo bem? Então vamos lá, agora é a hora de tirar uma notinha bacana. Um abração para vocês.